Bom, olá. Gostaria de começar o tema, contar uma história de um psicólogo do princípio do século XX, Édouard Claparède, que tinha um paciente, uma senhora, tinha uma lesão cerebral que não conseguia reter nada de novo, ou seja, um problema de memória a curto prazo, ou seja, tudo o que ia acontecendo não ficava, embora conservasse a memória do passado, portanto, aquilo que se chama, portanto, neste caso, uma amnésia anterógrada, aquilo que vai aparecendo não fica retido. Essa senhora, de cada vez que ia à consulta, tinha que ser reapresentada, ou seja, ela não reconhecia o Édouard Claparède e de cada vez tinha que, de facto, fazer todas as apresentações. Bom, raciocinou da seguinte forma: vou colocar uma taxa, tipo um pionês, na mão, quando lhe apertar a mão, para perceber se de facto a memória é só uma memória, ou será uma memória só consciente, ou se haverá mais alguma coisa. O certo é que quando lhe apertou a mão, uma das vezes ela se picou, na vez seguinte ela não reconheceu outra vez o psicólogo, mas recusou-se a apertar-lhe a mão. Ora, esse é o tema que me parece bastante interessante no primeiro capítulo do livro, que demonstra de alguma forma que existem duas vias, dois lados, digamos, do nosso cérebro que se comportam de maneiras bastante diferentes. Quem começou a fazer este estudo de uma maneira bem clara foi um neurologista, Joseph Ledoux, que, pensando nesta questão de haver aprendizagem de medo, mas ela não ser consciente, portanto, aquela paciente não sabia porque é que não queria apertar, mas sabia que não queria. Portanto, houve uma aprendizagem, só que essa aprendizagem não foi consciente. Ora, este Joseph Ledoux foi investigar quais eram os caminhos, digamos, que o medo percorre de maneira a que esse medo seja aprendido. Ora, usando um paradigma que é inspirado, digamos, no condicionamento clássico, o condicionamento pavloviano, voltaremos a isso um dia destes, em que quando, imediatamente antes de dar um choque elétrico a um ratinho, soa uma campainha. Ora, o que o ratinho vai começar, e muito rapidamente aprende, é que é a fugir, a ter a resposta de medo, assim que ouve aquele som, outra vez, quando é repetido e quando previamente foi associado ao choque. Ou seja, o som começa a antecipar a vinda do choque. Portanto, o ratinho precisa de ouvir o choque, mas o que este caso desta senhora poderá querer dizer é que não é preciso saber, digamos, ouvir de uma forma consciente o som, ou seja, a situação, digamos, ameaçadora, para que nós aprendamos a ter medo. Ou seja, o ratinho, o que o Joseph Ledoux foi fazer com o ratinho foi investigar por onde é que ia o som e, desde o córtex auditivo, ou seja, onde a experiência consciente do som é processada, e foi indo, digamos, descendo nessa
essa escala, digamos, cerebral, sendo o córtex, digamos, a parte mais nobre, mais recente, mais evoluída do cérebro, e ir fazendo avaliações sucessivas dos diferentes caminhos neuronais e perceber se o ratinho continuava a ter medo ou não. Quando ele fez a ablação do córtex auditivo, o ratinho, embora supostamente não ouvindo conscientemente, continuava a ter medo. Só quando ele fez a ablação da parte do tálamo, e já agora o tálamo posso talvez mostrar aqui assim, o tálamo fica aqui no meio do cérebro, na parte chamada de sistema límbico. Neste caso, portanto, o tálamo é este aqui. Quando essa parte era retirada, o ratinho deixava de apresentar a reação de medo. Portanto, se ali que é, digamos, o tálamo é o distribuidor das informações sensoriais para o córtex ou para outras partes do cérebro. Portanto, neste local convergem, digamos, a informação que vem do exterior, dos sentidos, e ela é depois transmitida, digamos, para, em princípio, o córtex, para analisar de uma maneira mais racional. Mas, de facto, aqui assim, o ratinho, quando é essa, a parte, digamos, de cima é retirada, ele continua a ter medo, mas quando esta é retirada, deixa de ter medo. Ou seja, a informação vai daqui para um sítio qualquer, e foi esse sítio que o Joseph Ledoux, digamos, descobriu a função da amígdala. A amígdala fica mais em baixo, aqui assim, e a amígdala é amygdalum em latim, quer dizer amêndoa, é uma pequenina amêndoa. São duas, uma de cada lado do cérebro, que fica alguns nesta zona, portanto, dentro da zona temporal. Esta é a zona temporal, portanto, correspondente às têmporas, e é essa amígdala, digamos, que de alguma forma nos conserva vivos, nomeadamente em termos do medo. O medo tem uma função muito adaptativa. Os nossos antepassados que não tiveram medo, que não tinham medo, provavelmente não evitaram os perigos e por isso não foram nossos antepassados. Portanto, neste sentido que tudo o que a nossa espécie tem, a nossa e outras espécies, tem um sentido adaptativo. Portanto, de alguma forma, as características de cada espécie foram-se mantendo porque isso lhe deu algum tipo de vantagem, ou pelo menos não lhe tirou desvantagens, ou não lhe tirou essas vantagens. Portanto,